Olá, bom dia, turminha do terceiro ano, como é que vocês estão? Vamos lá fazer nossa correção de matemática das páginas 80 e 81 e faremos a atividade nessa semana nas páginas 82 e 83. E lá no finalzinho do nosso capítulo também tem uma atividade para que a gente finalize essa unidade, que vai ser na página 88, certo? Então, começando nossa correção, a página 80, o oitavo quesito, é uma questão pessoal que vocês utilizariam o valor de 2.413, né, para que você montasse um probleminha de subtração, certo? Eu vou ler uma sugestão de resposta. Jefferson recebeu R$ 2.413 e gastou. Então, gastou significa que diminuiu, né? Diminuiu o saldo que ele tinha. Então, subtração. Gastou R$ 518 com compras no supermercado. Aí, depois de fazer a subtração, o resultado, né? Então, teria a continha de subtração. O nono quesito, o número que a gente vai identificar é o número 9, realmente, ó, 9 mais 10, 19, que é igual, após a igualdade, também o valor precisa ser o mesmo, porque 15 mais 4 também é 19. Então, a sugestão de Marta está correta? Sim. Isso que eu acabei de somar e responder com vocês. Na letra B, também são sugestões pessoais, mas eu vou colocar aqui alguns valores. 50 mais 72, vai ser a mesma coisa de 120 mais 2. 250 menos 138 dá 112. Então, dois números que a gente subtrai dá 112, 146 menos 34. E os demais, que era para criar os números, 145 mais 238 é igual a 89 mais 294. 750 menos 150 é o mesmo que 800 menos 200, tá? Então, essas são as correções da página 80. E agora, na página 81, os cálculos, né, de Jairo, Ângelo e Abílio. Então, Ângelo é 30 mais 6, vai dar 36. Abílio, 33 mais 3, que é igual a 39. Jairo, 49 menos 19, que é igual a 30. 11º, a letra A, é a sugestão também. Aqui é a resposta pessoal, mas a gente tem que ter o resultado que não, né? Ele pergunta, você acha que a quantidade que Miguel tem é suficiente para comprar 2 utensílios? A gente vê aqui, ó, 1.500 mais 300 dá 1.800. Então, ele tem 1.700. Então, falta R$100 ainda, né? Então, o total dá 1.800 na letra A. Na letra B, quantos reais Miguel ficará se comprar a geladeira? Então, comprando a geladeira, ele fica com R$200. E se ele comprar o micro-ondas, fica com 1.400, tá? Então, finalizando nossas correções. Pronto, então agora a atividade dessa semana, começando na página 82, subtração na calculadora. Veja a sequência de teclas que Rui usou em uma calculadora para obter o resultado. 4.181 menos 2.162. Então, ó, digitou tecla por tecla, depois o sinal de subtração, o próximo número e o sinal de igualdade. E assim obteve o resultado. Aí você vai colocar a resposta aí no número 1. Qual foi o resultado que Rui obteve? Agora efetue as subtrações usando uma calculadora e escreva os resultados. Então, aqui você vai poder utilizar a calculadora para subtrair. O segundo quesito, leia as informações. Use uma calculadora para efetuar os cálculos e complete o quadro com a quantidade, ou melhor, com a quantia em reais que Mauro obteve com as vendas em sua sorveteria em cada dia da semana passada. Então, a gente vai ver aqui as informações e completar o quadro. Na terça-feira, ele obteve R$ 132 a mais do que no dia anterior. Então, você vai observar. Terça-feira, qual é o dia? A terça. Terça é o valor que você vai descobrir. Só que ele disse que ele obteve a mais do que o dia anterior. Então, quem vem antes da terça? A segunda. Então, na segunda-feira foi 1.302. Então, na terça terá uma continha de mais, né? Mais 132.
certo? Porque ele disse que foi a mais, o valor que ele tem na terça foi a mais que o dia anterior. Aí a próxima, quinta-feira, vamos agora para quinta-feira. Aí vocês acompanhem comigo que vocês vão calculando. Na quinta-feira foram obtidos R$ 597 a menos do que no sábado. Então, a gente vai lá para o dia do sábado e subtrai 597. Aí, preenche o resultado na quinta. Vamos agora para quarta-feira. Localize aí o dia na quarta. Na quarta-feira foram obtidos R$ 117 a mais do que na sexta-feira. Então, lá na sexta-feira, tem o valor, só que esse valor a gente ainda não encontrou, né? Vimos a terça, a quinta, então a gente para um pouquinho para poder voltar aqui para responder da sexta-feira. Vamos para a próxima pergunta. No domingo foram obtidos R$ 70 a mais do que no sábado. Então, aqui a gente consegue fazer, né? Então, o valor do sábado mais 70 é a resposta do domingo. Na sexta-feira, ele obteve R$ 290 a mais do que no dia anterior. Ok, então, ó, na sexta-feira, ele obteve a mais do que o dia anterior. Então, significa que o resultado da quinta, que a gente já encontrou lá em cima, né, através das informações, o resultado da quinta você vai somar com 290. Aí você vai ter o resultado da sexta-feira. Então, aqui nessa questão, é uma questão de leitura. Então, você precisa ler para compreender como é que vai montar o cálculo. Então, preste atenção, quando diz a mais, vai somar, quando diz a menos, subtrai, certo? Aí, você pode utilizar a calculadora. Então, agora na página 83, observe aí o gráfico, que está indicada a quantidade de livros vendidos em certa livraria de janeiro a maio de 2019. Então, aí tem os meses, né, de janeiro a maio e a quantidade. Então, a gente vê na vertical, né, lá em cima tem os números de 0 a 1.600. E aqui embaixo, na horizontal, temos aí os meses. Na letra A, primeira pergunta. Quantos livros foram vendidos no mês de maio? Então, maio, você vai localizar o nome maio e vai ver a quantidade. Tem lá um número em cima de cada gráfico. Letra B, em qual mês foram vendidos mais livros? Então, qual é o maior desses aqui? Qual é o mês que tem maior quantidade? Aí você coloca o nome do mês. Letra C, qual a diferença entre a quantidade de livros vendidos no mês de janeiro e a quantidade vendida em abril? Então, quer dizer que você vai fazer a subtração. Quando a gente usa aquela palavrinha a diferença, ele quer saber a diferença subtraindo. Então, você precisa subtrair o valor de janeiro menos o valor de abril. Só que aí você observa quem é maior dos dois, tá? Quem for o número maior, você coloca em cima. Precisa também observar esse detalhe. E faz a subtração. Na letra D, você acha que foram vendidos mais livros ao todo em abril e em maio ou em janeiro e fevereiro? Então, você vai ver os 2 meses, no caso aí são 4, né? Ele quer saber se os 2 primeiros foram a mais que os 2 últimos, né? O último aqui da sugestão. Então, abril e maio foi mais que janeiro e fevereiro. Então, para você descobrir, primeiro você tem que somar, né? Você vai somar abril e maio, depois janeiro e fevereiro. Então, o maior resultado, aí você coloca o nome dos meses, tá certo? Agora, efetue os cálculos com o auxílio de uma calculadora e verifique se sua resposta está correta. Então, aqui no finalzinho, né, nessa página 83, você pode usar a calculadora depois, só para confirmar se o resultado está certo. Ciclo de vida do Aedes aegypti. O acasalamento do Aedes aegypti se dá dentro ou ao redor das habitações, geralmente nos primeiros dias depois que o mosquito chega à fase adulta. Depois do acasalamento, a fêmea precisa de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos. É nessa fase que ela pode transmitir o vírus da Zika, o vírus da dengue ou o vírus da febre chikungunya ao homem. Se o mosquito já estiver infectado ou se picar uma pessoa infectada e depois de alguns dias picar uma pessoa saudável, poderá transmitir uma das doenças. É importante lembrar que machos e fêmeas do Aedes aegypti alimentam-se de substâncias açucaradas, como o néctar das flores.
Apenas a fêmea pica o homem para sugar sangue, tão necessário ao amadurecimento dos ovos. Normalmente, as fêmeas do Aedes aegypti estão prontas para colocar seus ovos 3 dias após a ingestão de sangue, passando a procurar local para desovar. O mosquito, então, deposita seus ovos em um lugar bem próximo à superfície da água, mas fora dela, na parede do recipiente. Os ovos são distribuídos por diversos criadouros, contribuindo para a dispersão e preservação da espécie. Se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue quando realizar a postura de ovos, há a possibilidade de as larvas filhas já nascerem com o vírus. Inicialmente, os ovos possuem cor branca e, com o passar do tempo, escurecem devido ao contato com o oxigênio. Eles são tão pequenos que dificilmente podem ser vistos. Os ovos podem resistir até 450 dias sem água. Esta resistência é uma grande vantagem para o mosquito, pois permite que os ovos sobrevivam por mais de 1 ano em ambientes secos, até que o próximo período chuvoso e quente dê continuidade ao ciclo. Recebendo água, o ovo ficará ativo, dando origem à larva e transformando-se depois na pupa. Depois de sair da pupa, o mosquito adulto já pode se reproduzir e botar ovos, reiniciando o ciclo. Após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta leva um período de aproximadamente 10 dias. A fêmea do mosquito vive cerca de 30 a 45 dias, tempo suficiente para infectar mais de 300 pessoas e colocar mais de 400 ovos. A melhor maneira de quebrarmos esse ciclo é eliminando os criadouros, locais que podem acumular água. Assim evitaremos que milhares de mosquitos possam nascer. Então agora vamos finalizar a nossa unidade, falando sobre o combate aos mosquitos transmissores do Zika, aqui na página 88. Então a gente vai observar que o Zika é um vírus que pode causar sérios danos à saúde. Ele é transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Uma maneira de prevenir o Zika é combater o mosquito transmissor eliminando focos de água parada onde ele pode se reproduzir. Então agora vamos para as questões 1, 2 e 3. Primeiro, na imagem contorne as atitudes que ajudam no combate ao mosquito transmissor do Zika. Então a gente vai observar o que devemos fazer, né? A gente já viu aí que temos que a maneira de prevenir é evitar os focos de água, né? Água parada. Então aqui nas imagens, o que vocês estão observando? Que isso fará com que evite a transmissão do mosquito. Então você circula a imagem. Segundo, em fevereiro e março de 2016, as regiões brasileiras que menos apresentaram suspeitas de casos de Zika foram a região sul, com 1.797 casos, e a região norte, com 6.295 casos. Juntas, essas duas regiões tiveram quantas suspeitas de caso de Zika? Resolva em seu caderno. Então, você vai resolver, né? Se ele quer saber junto é o total. Então, vamos somar. Terceiro quesito e último, junto com o familiar ou responsável, faça uma pesquisa para conhecer maneiras de combater o mosquito transmissor do Zika. Além disso, converse com seus vizinhos para saber se perto de sua casa ocorre algum caso de Zika, tá? Então, você vai fazer uma pesquisa, relatar o que devemos fazer para prevenir, evitar a transmissão desse mosquito, certo? Então, vocês respondem, enviem para mim. Estou sentindo falta de algumas atividades, não deixem de enviar, pessoal, que é importante para que eu resista à participação de vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.